Olá, pessoal, boa tarde. Tudo começa ao mesmo tempo aqui, né? Bom, obrigado pela presença de vocês. É um prazer para mim poder estar aqui para falar um pouco sobre esse assunto, sobre os drones, né? Meu nome é Carlos Cândido, eu sou fundador do Drone Lab Brasil, que é um laboratório de experiências com drones, com sede em São Paulo, mas que a gente faz uma atuação aí nacional. Também sou curador de drones aqui da Campus Party, então é um privilégio poder trazer esse tema aqui para o estado de Goiás, sobretudo Goiânia, né? A gente já levou algumas vezes para o Distrito Federal, né? E que é aqui pertinho, mas Goiânia é a minha primeira vez, então está sendo um prazer estar aqui e ter esse contato com vocês, poder falar sobre os drones, tirar dúvida, mostrar alguns equipamentos aqui nos próximos 40 minutos, que é o tempo que a gente tem, né? Aqui. O tema do meu papo aqui, dentro desse palco que fala sobre o STEAM, né? A metodologia, e tem muito a ver com educação. Então, eu trouxe aqui um tema que é como o drone pode ser utilizado para fins educacionais, né? Essa é a minha principal proposta aqui nesse tempo de hoje. Não é a única, né? Mas é o pano de fundo pela qual eu vou falar de várias coisas. Eu vou ficar em pé, porque eu tenho uma dificuldade de ficar sentado. Tudo bem? Eu atrapalho se eu ficar em pé na câmera? Não? Bem para vocês? Ótimo. Então, a nossa missão lá no Drone Lab é o que está escrito aí, né? De estimular as pessoas a encontrarem o seu poder de realização, utilizando o drone como um meio, tanto para questionar, quanto para solucionar eventuais dilemas e desafios aí da sociedade. É um pouco audaciosa, né? Mas o drone, de fato, é uma tecnologia muito poderosa. E a gente vem formatando essa ideia com o tempo e descobrindo que é possível, sim, não só levantar questões que eu vou provocar em vocês aqui ao longo do meu tempo, quanto também de criar soluções, né? Propor soluções. Como eu disse, a gente, apesar de ter uma sede em São Paulo, a gente tem uma atuação nacional, muito por conta da Campus Party, que acaba nos levando com muito carinho para vários lugares do Brasil. E por conta disso a gente já esteve, hoje eu já posso dizer que a gente já esteve em todas as regiões, ainda não todos os estados, mas a gente já teve de norte a sul, leste a oeste aí do Brasil, com arenas de drones. Eu atualizei esse slide antes de vir para cá, com esse número de 25 arenas já montadas por todo o Brasil. A 25ª é essa que a gente montou aqui atrás, aqui em Goiânia, com muito, muito carinho. E o objetivo dessas arenas e dessa empresa, desse laboratório, dessa missão, é o de aproximar as pessoas da tecnologia. Por quê? De fato, é uma tecnologia que veio para ficar, não há mais dúvida sobre isso. Ela é muito poderosa e eu acredito que as pessoas precisam ter acesso a ela, informação sobretudo, né? Mesmo que você não vá usar, que você nem goste tanto do assunto, mas é importante saber do que se trata. E aí, falando de educação, um tema que é tão importante, né? Principalmente no nosso país, ter uma plataforma como essa, como meio para o ensino, é algo muito poderoso. E eu pretendo convencer vocês disso ao longo do tempo aqui. A gente está localizado em São Paulo, no centro da cidade, nesse prédio que atualmente ainda é a construção mais alta da cidade de São Paulo. Ele tem 51 andares. E o nosso andar é aquela janelinha ali, vermelha, é onde estamos lá em São Paulo. É uma sala, é o nosso laboratório,
um espaço pequeno, mas onde a gente reúne pessoas, onde a gente cria drones, equipamentos, estuda, pesquisa, e de lá a gente sai Brasil afora para propagar essa tecnologia, né? Não só com as arenas, mas também com palestras, workshops, fazendo uma formação de pessoas ao redor do Brasil para que essas pessoas também possam propagar esse conhecimento ao longo de todo o nosso país, que é tão grande, né? Hoje o Drone Lab está estruturado em 6 frentes de atuação, que são essas aí, as pontas desse hexágono. A gente trabalha com serviços, desde os mais triviais, que as pessoas conhecem, que é geração de imagens aéreas, captação de dados, né? Passando ali por prototipação e consultoria para novos negócios. A gente tem uma linha chamada Drones for Good, que é como o drone pode ser utilizado em ações de impacto social positivo. A gente tem o nosso Makerspace, que é onde a gente produz os drones e também atua em rede com outros laboratórios Brasil afora. A gente promove competições, entre elas a Batalha de Drones, que a gente já fez aqui no primeiro dia, um pouquinho. Talvez a gente faça uma amanhã, se a programação permitir. A gente tem a Mirante Drone Racing, que são as corridas de drones, que é o que estava acontecendo agora ali, na parte de treino. E a gente está em vias de lançar provas de regularidade. Isso a gente ainda não lançou. Que são assim, o que são provas de regularidade? É o drone sendo utilizado em competição, mas onde a velocidade não é o principal objetivo, como na corrida. É a regularidade, ou seja, como esse drone pode realizar algumas missões, né, que a gente coloca. Não é uma prova exclusiva, já existem algumas mundo afora, mas a gente vai dar um caráter nela um pouco mais educativo, por assim dizer. É a nossa expectativa. Tem uma frente chamada Drone Manifesto, que se vocês entrarem no nosso site ainda não está divulgada, que é o uso do drone como manifestação artística. Muito embora a gente já tenha feito algumas pílulas disso na própria Campus Party, em Campus Party São Paulo desse ano, a gente fez uma dança com drones, como um protótipo também, a gente deve explorar isso cada vez mais. E a academia de drones, né? Onde a gente divulga a informação e repassa o conhecimento, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou mostrando isso para que vocês comecem a dimensionar o tamanho de possibilidades de atuação do drone como tecnologia, né? Só na nossa empresa, no nosso laboratório, a gente consegue tatear esses 6 pontos e existem muito mais possibilidades que a gente nem explora porque a gente não dá conta. E aí, antes de eu avançar, eu quero ter uma ideia aqui do fórum que tá nos assistindo, né? E tem um pessoal na internet também, mas eu queria pedir a gentileza de vocês levantarem a mão, por favor, aqueles que já pilotaram um drone. Poucos, né? Desses que pilotaram, vocês têm um drone? Não. Foi piloto de um amigo. Tinha, mas perdeu. Tenho mais ou menos. Quebrou. É muito comum isso. De você ter um drone e aí no primeiro contato com ele ou logo no começo ele quebrar. Isso era mais comum no passado. Hoje em dia eles estão ficando cada vez mais robustos, né? E cada vez mais auxiliando a pilotagem, ou seja, te deixando mais fácil que você pilote. A gente, dentro da arena, tem um espaço para que todo mundo possa pilotar. Isso acontece geralmente no começo do dia. A área open abre às 11, então a gente começa com a abertura da arena para qualquer pessoa poder pilotar um drone. E eu gosto de fazer essa pergunta porque esse tema está ficando cada vez mais popular, né? Antes eu perguntava quem já viu um drone. Hoje não faz o menor sentido fazer essa pergunta, né? Todo mundo já conhece, sabe o que é. E não faz mais sentido falar sobre o que é o drone e sim sobre os seus usos, né? O que fazer com isso? E aonde esse negócio vai chegar? Legal. E aí, para mergulhar no assunto do drone na educação, drone na sala de aula, eu vou propor uma brincadeira aqui com vocês, que eu nunca fiz num espaço como esse.
A gente vai experimentar juntos, vamos ver se dá certo. Eu tenho um drone aqui para provocar em vocês um pano de fundo aí para o meu papo nos próximos minutos. Eu vou ligar ele. E esse drone ele não tem controle remoto. Então vocês vão ter que me ajudar a controlar. Tá? Eu vou ligar ele e vou soltar ele aqui. Pode acontecer dele, sei lá, não sei onde ele vai parar. Você me ajuda. Qualquer coisa, tá? Ele tem um sensor embaixo dele que permite que ele vai tentar não bater no chão. Quando ele identificar que o chão está próximo, ele vai levantar. E nas duas pontas aqui, apesar dele ser um círculo, né? Mas ele tem um outro sensor aqui, que é uma mangueirinha, e outro do outro lado. Se ele identificar algum objeto na frente desse sensor, ele vai se afastar. Isso seria o equivalente à peteca dos dias atuais, né? A peteca virtual, a peteca digital, por assim dizer. Eu vou ligar ele e vou soltar ele para vocês. Não precisa ter medo que ele é todo protegido. Se ele vier em cima de você, pode até pegar que não vai machucar, tá bom? E vamos ver o quanto tempo ele dura no ar. Pode ser que ele não dure nada. E isso vai servir para uma desculpa depois. Eu liguei, ele vai estabilizar, pronto. Ó. Agora eu vou tentar empurrar ele para vocês. Vai. Vou jogar na rede. Ele quer voltar para mim, não está programado para isso. Vai. Isso, boa, boa. Põe na roda, põe na roda. A bateria não dura nada, daqui a pouco ele vai cair. Bateram no coitado. Ótimo. Morreu. Tudo bem. Cumpriu o que tinha que cumprir. A missão dele tá feita. Obrigado por vocês toparem a brincadeira. O objetivo disso era para provocar um certo encantamento, que eu acho que o drone tem essa capacidade, né? Tinha algumas pessoas que estavam fechadas, né? Tipo, o que será que essa pessoa veio trazer para mim hoje? E aí na hora que vem uma brincadeira, né? Uma coisa voando assim na minha frente, a gente já quebra um pouco o gelo, se encanta e fala, nossa, que legal, se abre pro que vem depois. E isso é o que a gente vem descobrindo no laboratório, da capacidade que o drone tem de encantar e de atrair atenção. E no momento que ele atrai a atenção, e eu estou muito feliz que a atenção de vocês está atraída, pronto, você tendo a plateia, você pode usar da melhor forma, né? E transmitir a mensagem que você quer. Outro dia, a gente esteve em Brasília, no Instituto Federal, para um auditório cheio de adolescentes. E atrair a atenção de adolescente é muito difícil, né? Você atrai por um segundo, depois perde. E como transferir conhecimento para um grupo de adolescentes, né? Quando a gente liga o drone, a gente fisga todo mundo. E aí a gente conseguiu falar sobre várias coisas. E é isso que a gente vai fazer agora. Aqui tem alguns exemplos, né, do que eu falei. Aqui uma brincadeira que a gente fez numa escola lá em São Paulo. E você percebe pela reação das crianças ali, e dos adultos também lá atrás, né? Super encantados e maravilhados com o drone. Também não há restrição de idade, né, para isso. Aqui foi uma oficina que a gente fez na rede Sesc, onde essa senhora aqui, que tem mais de 70 anos, 75, se eu não me engano, ela pôde pilotar pela primeira vez, e era uma turma que tinha, a maioria das pessoas era de terceira idade,
e eles interessadíssimos em conhecer a tecnologia. Da mesma forma, também não importa a classe social, a gente já levou o drone para ocupações, para o extremo das cidades, de várias capitais, e com vários objetivos. Aqui a gente estava numa ocupação em São Paulo. Da mesma forma, a gente também atinge classes sociais mais elevadas. Esse aqui foi num evento para empresários de tecnologia em Foz do Iguaçu. Era um evento só para CIOs. E eles encantados da mesma forma. Então não muda nada se você está num evento para CIO ou se você está numa escola com crianças de 5, 6 anos. Todos se encantam da mesma forma e querem ter contato, né? Aqui uma outra foto de um menino com uma mobilidade bastante reduzida, mas ele pôde, mesmo assim, pilotar o drone, que foi bem legal. E acho que a última foto, isso aqui foi na Campus Party da Bahia, primeira edição, quando a Campus foi para Salvador, onde a gente fez a corrida de drones no estádio de futebol, lá na Arena Fonte Nova. E aí era a galera, tinham 2.000 pessoas assistindo a final da corrida, foi muito legal. Bom, e aí já entrando no assunto, deixa eu desligar esse drone, porque eu vi a hélice mexendo, eu falei, só falta ele resolver voar aqui sozinho, né? Pronto. Então, mergulhando no assunto que é o nosso objetivo, até para a gente não estourar o horário aqui, eu vou abordar aqui a questão do drone dentro da sala de aula. E aí, sala de aula, entende-se qualquer coisa, né? Pode ser ensino médio, fundamental, universitário, técnico, pode ser curso regular, curso de especialização, pode ser um workshop de 3 horas, pode ser um curso de extensão, enfim, as possibilidades são inúmeras. Mas a gente enxerga hoje isso com duas abordagens diferentes. Uma abordagem, que é a do meu lado esquerdo aqui, quando a gente fala sobre montagem de drones. Eu tenho um drone aqui que eu vou circular entre vocês, que é esse branquinho, que é um drone que é o resultado daquele kit ali que vocês estão vendo todo desmontado. Esse drone é feito na impressora 3D, é um kit que a gente produz dentro do nosso Makerspace. O responsável por esse kit é o Maurício Montel, estava aqui agora há pouco. Ele é um kit com uma eletrônica super simples, barata, feito na impressora, com o projeto dele, do frame, é de código aberto, então você pode baixar e mandar imprimir. E eu vou deixar ele circulando aí para vocês explorarem. Pode olhar, sentir, dar uma olhada e passar para o próximo. Depois eu ligo ele para vocês verem ele voando. Então, quando você fala de montagem de drone, você pode trabalhar diversos conceitos, como a questão da eletrônica, do hardware, as peças, os motores, a parte física da coisa, como é que a aerodinâmica se dá, por que o drone voa, o que difere um drone de um avião, enfim, toda uma região do ponto de vista de construção, né? E que dá para abordar muita coisa. Dentro da eletrônica, sei lá, incontáveis assuntos que você pode abordar com um drone. E do outro lado, do lado direito aqui da tela, lado direito de vocês, é quando você parte de um drone pronto e aí você vai fazer o uso dele. Quando você tem um drone pronto, daí você já passou pela etapa da montagem e aí você pode usar ele para diversos outros fins. Entre eles, principalmente a captação de imagens, que na verdade é uma camada de dados que a gente está fazendo, né? É uma camada nova de dados. Não que a gente nunca tenha tido na história da humanidade imagens aéreas. A gente já teve helicóptero, a gente tem avião, satélite e tudo mais. A diferença é que o drone, ele traz uma camada de uma taxa de atualização muito impressionante, né? A gente pode agora subir um drone ali fora e obter a imagem mais atual daqui da região do shopping que se tenha. Por mais que você tenha um satélite que passa aqui de tempos em tempos e registre, além disso, de ser super atual, você também consegue essa foto em altitudes que um helicóptero nem sempre consegue, que o satélite nem sempre consegue. Então,
é um diferencial. A um preço muito acessível, com uma segurança que é incrível, porque as aeronaves não são pilotadas, né? Então, o helicóptero sempre tem o risco de cair, como tudo, né? Como toda máquina tem o risco de falhar. E se o helicóptero cair, tem um piloto ou uma pilota lá dentro. O drone não. Se ele cair, que ele também tem esse risco, ele pelo menos não coloca em risco ninguém lá de dentro. Pode colocar em risco alguém que está embaixo, mas você já diminui pela metade. Então, por isso, você tem uma nova camada de dados disponível no mundo e que, a partir dela, inúmeras atividades podem ser feitas, inúmeras derivações de serviços e tecnologias podem ser obtidas a partir daí. E dentro da sala de aula você pode abordar esse tipo de informação com muitas possibilidades que eu vou explorar já já. Também partindo de um drone pronto, você pode explorar a questão da habilidade motora, principalmente para os pequenininhos, né? Que estão com a coordenação motora sendo formada ainda. Você pode trabalhar a pilotagem, passar por determinados obstáculos, pedir para que eles cumpram determinadas missões, tudo explorando a habilidade do controle, que não é simples. E aí você pode até também, nos adultos, explorar. No caso da corrida, o que mais se explora é o raciocínio rápido. O drone de corrida chega a 150 km por hora. As decisões têm que ser tomadas muito rapidamente. Eu, por exemplo, não piloto drone de corrida. Eu piloto, mas eu não participo das competições. Porque eu não tenho um raciocínio tão rápido. Eu não consigo decidir tão rápido. Eu preciso de tempo. Pessoal, me deixa decidir aqui por mais tempo. Me dá um tempo, né? E aí você está com o drone lá, você tem que escolher o caminho. Até quando você está brincando, você tem que escolher para que lado que você vai muito rapidamente. E também, a partir de determinados tipos de drone, vou explorar um deles aqui, você pode trabalhar muito a questão do software. Todos eles têm um software embarcado. E aí, quando você parte de uma plataforma dessa, você pode trabalhar a configuração, o desenvolvimento, a programação desse software. Eu vou dar detalhes já já. Certo? Alguma dúvida até aqui? Não? Ótimo. Então, a partir daí, dessas duas abordagens, eu defendo a causa de que um drone pode ser utilizado para o ensino de quase qualquer disciplina. Eu tenho uma vontade de colocar toda a disciplina aí, mas é provável que alguém me pegue algum dia na curva e essa frase caia. Não precisa ser tão absoluto, né? Mas quase toda a disciplina. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês a partir de agora, distribuídos nas grandes áreas, né? Humanas, exatas e biológicas. Começando pelas humanas, que eu acho que é o menos trivial, você imaginar. Como eu vou trabalhar o drone e falar sobre o drone dentro de uma aula, por exemplo, de direito, né? E aí eu digo para vocês, se você estiver na sua casa, no seu apartamento, na sacada do seu apartamento, você tem o seu apartamento virado para o nada, para um parque. Ninguém nunca vai aparecer na frente da sua sacada. Você está dentro da sua casa. Você está na sua intimidade, na sua privacidade. Aí você está lá, aparece um drone na frente da sua janela, tira uma foto e some. O que você faz? É possível? Muito possível. Hoje em dia, cada vez mais. Então, é preciso abordar a questão da privacidade, das leis envolvendo os drones. Mas abordar as leis envolvendo os drones é abordar uma série de outras leis periféricas. Então, isso é uma linha condutora para a gente trabalhar com o drone dentro da sala de aula. A questão de geografia nem se fala, né? Toda a parte de dados, de mapeamento, aerofotogrametria, todos os dados e serviços que são gerados hoje com os drones podem ser abordados em matérias desse tipo. E outra coisa que eu gosto de falar muito é sobre o uso do espaço aéreo. No momento em que eu estou falando, um drone invade a minha palestra. Da onde está vindo esse drone? Quem está pilotando esse drone? O que ele está fazendo? Olha, ele está me monitorando.
eu posso derrubar esse drone? Né? Eu tenho esse direito? Se eu estivesse em casa, sozinho. Essas questões todas são relevantes quando o assunto é drone. Esse drone que vocês estão vendo aí, ele tem uma câmera HD, e a imagem dessa câmera está sendo transmitida em tempo real, ao vivo, para o piloto que está pilotando ele. E a gente não faz ideia onde esse piloto está. Não sou eu, não é nenhum de vocês que está aqui. Alguém imagina onde esse piloto está? Dá para saber? Isso tudo que ele está fazendo, ele tira foto, ele filma, ele pode estar registrando tudo isso e sumir. Não tem o que fazer. Né? Então, daí para vocês pensarem na importância desse tema a ser abordado. E se você me perguntasse, você é a favor ou contra esse tipo de ação? Carlos, eu não saberia te responder imediatamente, porque é preciso discutir. E por isso que é importante a gente ter esse diálogo sobre essa tecnologia cada vez mais, por mais que você não goste dela, né? Por mais que você não se interesse. Em algum momento esse drone vai passar na sua cabeça. E eu garanto para vocês que daqui para os próximos anos, isso vai ficar cada vez mais necessário. Recentemente, ainda esse ano, nos Estados Unidos, foi aberta uma consulta pública para que a população decidisse, opinasse sobre o sobrevoo de drones em áreas urbanas. Você é a favor ou contra um drone voando em determinada altitude? E aí foi aberta essa pergunta para a população. Se a gente fizesse isso aqui, será que todo mundo teria informação suficiente para poder opinar? Né? É importante que a gente tenha informação para poder tecer uma opinião, ter massa crítica. Bom, eu ia falar do uso do espaço aéreo. Então, assim, hoje no Brasil, o espaço aéreo ele é controlado pelo DCEA, que é o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, vinculado ao Ministério da Defesa, Aeronáutica, né? São eles do DCEA que dizem quem pode voar, aonde. Em todo o espaço aéreo. Então, quero dizer, avião, helicóptero, tudo que voa e onde voa, é o DCEA que diz se você pode ou não voar. Então, se eu quiser fazer um voo hoje, numa determinada altitude, numa determinada região, ainda que eu esteja com um drone, eu preciso pedir uma autorização para o DCEA para fazer determinados tipos de voo, com determinados tipos de drone. Então é importante vocês saberem, tá bom? E isso é uma coisa que a gente pode discutir dentro das humanidades. Aqui um dado interessante, desde 2017, de 2017 para cá, que é quando essa medição começou a ser feita, já foram identificados mais de 270 pessoas que tiveram as suas vidas salvas por conta do drone. O que eu quero dizer? Pessoas que foram encontradas, pessoas que foram, que tiveram por exemplo, receberam uma boia que foi entregue por um drone numa situação de afogamento, pessoas que estavam perdidas em determinadas regiões e o drone achou, e por aí vai, N exemplos. E aí tem um depoimento aqui da vice-presidente de Políticas e Assuntos Jurídicos da DJI, que é a fabricante chinesa, que tem mais de 70% do mercado de drones de uso civil no mundo. Ela diz o seguinte, que quando as leis e regulamentações permitem que os órgãos de segurança pública implementem facilmente o uso de drones, as equipes de resgate podem poupar dinheiro, tempo e proteger o pessoal e resgatar pessoas em perigo. Então, daí a importância também de se definir com cada vez mais maturidade as leis para o uso de drones. E aí cabe a nós, né, em cada região, apoiar essa definição. No campo das biológicas, eu vou ter que ser bem sucinto aqui, porque eu não tenho tanto tempo, né? No campo das biológicas, que é um assunto que eu adoro, como abordar, onde o drone entra, né? Seja para você ensinar, seja para você aprender a respeito. Primeiro pela questão da inspiração, né? Porque o drone tem esse nome porque o barulho que ele faz é parecido com o barulho dos enxames de abelhas, né?
Drone em inglês significa zangão. E quando ele gira os motores, são muito rápidos, e aí ele inspira esse barulho que parece de um enxame. Mas, recentemente, bom, já não tão recente assim, o pessoal daquela série Black Mirror, não sei se vocês já assistiram, tem um episódio do Black Mirror onde eles propõem a substituição, né, eles simulam uma situação onde as abelhas estão extintas ou praticamente extintas e o papel polinizador da abelha, todo mundo sabe que é fundamental, e aí eles usam os drones para fazer uma polinização robotizada. Naquela situação, fala-se muito sobre uma tecnologia que é a de enxame de drones. É uma simulação, né? E aí você tem uma situação de enxame de drones ali para poder realizar o que as abelhas fazem hoje. E aí, eu não vou dar spoiler, né? Mas acontece uma coisa lá com esse enxame desses drones robotizados, né? Dessas abelhas robóticas na série. O assunto enxame de drones é um assunto muito discutido atualmente no mundo das pesquisas com drones. Nós mesmos no laboratório, numa parceria técnico-científica com a Universidade de Mackenzie lá em São Paulo, temos um projeto onde a gente desenvolveu uma análise de coletivos, né, sociais de animais, no caso eram pássaros, mas poderiam ser insetos, como as abelhas, para colocar esse comportamento em enxame de drones. É muito legal o que se pode fazer com isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês daqui a pouco, mas para inspirar, né, o uso dos enxames. Mas também das biológicas, a gente pode falar sobre o uso de drones na saúde pública. É muito, muito significativa a possibilidade de utilização dos drones na saúde pública. A gente mesmo tem um caso real de uso dos drones lá em São Paulo para procurar foco do mosquito da dengue, em parceria com a Secretaria de Saúde da Prefeitura. Então a gente sobrevoou isso já faz um tempo, foi 2016, sobrevoamos várias regiões da cidade procurando focos do mosquito. Então dá para fazer isso? Dá. Ao procurar focos do mosquito da dengue, a gente encontrou focos de caramujo, lugares onde era infestado por escorpiões e outras pragas. Enfim, o drone como um agente de saúde é muito poderoso, por assim dizer. E aí, isso também abre uma discussão do tamanho deles, né? Vocês viram aqui o dronezinho que estava voando, super pequeno, né? Ele é menor do que aquele que a gente brincou no começo, e com câmera e com uma super estabilidade, né? Com transmissão em tempo real. E os drones estão ficando cada vez menores, assim como os computadores, né? Hoje a gente tem no aparelho celular uma capacidade de processamento muito grande, né, em comparação aos computadores que se tinha anteriormente. E o drone nada mais é do que um computador que voa. Dentro dele também tem memória, tem processador. Pensando em arquitetura de computadores, tem tudo que o computador possui, está lá dentro do drone. E ele ainda tem a capacidade de voar. Então, se ele vai ficando cada vez menor, ele abre possibilidades diversas. Para a questão de substituir as abelhas, vai demorar um tempo. E eu nem espero que isso seja necessário, né? Para ser bem sincero, obviamente ninguém deseja isso. Mas no momento em que essa tecnologia de enxames estiver bem sofisticada e bem amadurecida, a gente pode derivar para coisas assim. Isso aqui é não sei se vocês já viram, mas isso aqui é uma proposta da Amazon, que é uma grande empresa, né, do setor de logística, de entrega de mercadorias. E essa aqui é a patente que a Amazon está registrando, olha. Esse vídeo mostra uma possibilidade futura, onde você tem um dirigível cheio de mercadorias, e aí um enxame de drones carregando pacotinhos sai desse dirigível e vai fazer as entregas nas casas, né? Já imaginou?
Você compra um objeto no site da Amazon, um livro, dá um clique, ok, paga. Dali meia hora é o horário do dirigível chegar, o dirigível está cheio de coisas, ele para ali, em frente aqui em cima do shopping, e começa a fazer as entregas. Porque muita gente fala assim, mas o drone não carrega coisas, muito, né? Como é que vai fazer? O drone não tem, a bateria dele não dura muito, ele não vai sair de lá da Amazon e vai vir até a minha casa. Tudo bem, mas e se tiver um passo intermediário, enquanto essa tecnologia da bateria não for resolvida, e a autonomia não for tão grande, se você tiver um grande dirigível cheio de pacotes, que ele sai, e aí pronto, o drone faz a última perna, né, da entrega, que faz a entrega até a porta da casa. Esse vídeo não é real, ele é uma simulação, parece, né, de verdade, mas é uma ótima amostra do que esses enxames de drones poderiam fazer. E obviamente ali não tem ninguém pilotando, né, você precisa que esse objeto seja autônomo. Imagina, uma pessoa para cada drone ali, não faz o menor sentido, né? Então, a questão do enxame de drones é uma questão que pode significar muito daqui para frente. Falando um pouco da entrega de mercadorias com drones, tem muita gente que fala assim, eu vi na internet que já estão entregando pizza lá, não sei aonde, com drone. É verdade? Mais ou menos. Já tem uma série de pilotos que foram feitos, de verdade, né? Mas ninguém ainda está com isso totalmente regulamentado e funcionando em operação, bonitinho. Exceto uma empresa chamada Zipline, quer dizer, não é a única, mas a Zipline está fazendo entrega em Ruanda, na África, de bolsas de sangue. Já viram isso? Eu acho que eu não estou com o vídeo aqui, isso não daria tempo de mostrar. Mas a Zipline tem um drone que o hospital abre o aplicativo, solicita um tipo sanguíneo para uma determinada cirurgia, o banco de sangue coloca a bolsa de sangue no drone, o drone levanta voo, vai lá, entrega e volta, sozinho, sem nenhum controlador humano. Tem um controlador robótico, né? Um sistema, programado por um humano, claro. O que mais? E aí, no campo das exatas, as possibilidades aí, nossa, difícil dizer, enumerar todas, né? Você pode trabalhar a questão da física dos drones, a engenharia, o design, a computação, principalmente, que está grifada ali, eu quero falar bastante sobre ela, porque, de fato, o drone é uma peça de engenharia, né? E muita gente acaba se aproximando do drone vindo dessa área, da eletrônica, da engenharia, da física, e aí se aproxima dele. Depois começa a descobrir que ele pode ser usado na biologia, na saúde, na segurança, no mapeamento aéreo, e por aí vai. Mas, geralmente, o caminho de entrada é esse daqui. E aí, falando especialmente sobre a questão da computação, antes aqui tem uma foto que a gente poderia fazer uma brincadeira, mas acho que não vai dar. Se der tempo eu faço, para abordar como que o drone voa, mas eu queria focar na questão do pensamento computacional. Porque eu acho que aqui na Campus Party vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, e isso é um assunto que é falado o tempo todo, mas eu vou reforçar. Diferente da questão de, olha, todo mundo precisa aprender a programar um computador, acho que mais do que isso, o que se fala, na verdade, é que todo mundo deveria aprender e ter um pensamento computacional. O que é isso na prática? É saber como que o computador funciona para poder não ficar refém dele, né? Como assim? Quando se fala, por exemplo, de inteligência artificial, de robôs e tudo mais, sempre causa, para as pessoas que não têm um conhecimento sobre o assunto, causa uma estranheza. Fala assim, bom, então nós vamos ter robô que vai substituir as pessoas, então um monte de gente vai perder emprego, como é que é isso e tal? E não é disso que a gente está falando, né? A gente está falando, na verdade, de como essas máquinas funcionam, e sabendo como elas funcionam, a gente pode, a partir daí, lidar melhor com elas.
No caso dos drones, é a mesma coisa. Quando a gente sabe como o drone funciona, e sabe, portanto, os algoritmos que estão lá dentro dele, que na verdade são os softwares que fazem parte de um drone, a gente consegue descobrir o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Até onde ele pode ir e até onde ele não pode. Se você tem um pensamento computacional apurado, você consegue dizer, por exemplo, se a questão do drone abelha é uma questão que está perto ou longe de acontecer. Esse drone, por exemplo, que voou aqui, vocês acham que tinha uma pessoa pilotando, sim ou não? Sim. Quem acha que ele estava sozinho, autônomo, aquele que voou, me filmou aqui e foi embora? Tem alguém que acha que ele estava sozinho? Voando sozinho? Não. Isso já é um pensamento um pouco mais maduro do que grande parte da população. Dependendo do lugar que você fizer essa pergunta, as pessoas não vão saber responder. Porque para responder isso, é preciso já conhecer um pouco sobre os limites das tecnologias atualmente, né? Para esse drone sair de onde ele saiu, vir aqui, me filmar, dar essa voltinha com segurança e ir embora e não cair, fazer isso sozinho é muito difícil. Muito difícil para um computador fazer. Vai demorar um monte. Ah, mas já tem drone que segue as pessoas. Tem. Tem mesmo. A gente tem um ali que faz isso. Mas é em condições específicas, né? E conhecer esses algoritmos é saber um pouco sobre isso. E, voltando para o assunto da questão da sala de aula, é também um tema que a gente pode abordar. Alguns dos algoritmos que a gente já tem implementado, sobretudo nesses drones dessa DJI, que é a empresa que eu comentei no começo, que é a líder do mercado, já são uma realidade. Por exemplo, a questão do Active Track. O que significa isso? É você definir um desenho, né, uma rota pré-determinada para o drone fazer. Vamos supor que você precise que o drone... Você precisa fazer um filme, um vídeo de uma catedral, da torre de uma catedral. E você quer um vídeo bem bonito, 360 dessa torre. Se você for fazer isso pilotando, você vai levantar o drone, imagina os movimentos que você tem que fazer. Você tem que girar o drone, suponha que eu seja o drone e essa mesa seja a catedral. E meu olho aqui é a câmera. Se eu quiser fazer esse vídeo, eu vou ter que fazer esse movimento, ó, rodar, sempre olhando para a mesa. Eu tenho que ir para a direita, ao mesmo tempo que eu tenho que ir para a direita, eu tenho que girar um pouco o meu corpo e ir fazendo isso num movimento bem harmônico, né? Para você fazer isso na mão com o drone é bem difícil. O Active Track, você pode chegar e falar assim, olha, vem com o drone em cima da mesa, para em cima dela, fala, esse é o seu ponto inicial. Aí você afasta o drone no raio que você quer, aperta o Start, pronto. Ele já sabe qual é o centro, qual é o raio, e aí ele vai fazer essa circunferência para você, sempre mantendo a câmera no foco. É isso que a gente chama de rotas predeterminadas. Essa não é a única, existem vários outros tipos. Isso é um algoritmo que alguém configurou, projetou, programou e está dentro dos drones atualmente. Outro, que é bem... fala-se muito sobre ele, que é o de seguir, né? É verdade que o drone segue as pessoas? Se ele tiver determinados recursos, como GPS, um bom processamento, é verdade. Significa que eu posso, por exemplo, numa praia, levantar um drone, eu estou sozinho. Aí eu aponto a minha imagem no drone, falo, eu sou esse aqui, me siga. Deixo o controle, saio andando, o drone vai seguindo e me mantendo na imagem. Visão computacional, uma série de outros recursos estão ali dentro. Isso também pode ser abordado dentro da sala de aula. E aí, claro, desviar de obstáculos. Mas, por último, o que eu gosto de destacar nesse assunto é a questão de zonas de voo protegido, que diz respeito a lugares onde o drone pode e não voar. Quando a gente levanta um drone aqui, ó, na saída aqui do estacionamento, na hora que a gente passa da fronteira do shopping, aqui hoje, a gente fez isso, na hora o aplicativo, ele fala para você, olha, nessa região onde você está,
é uma rota de aproximação de 2 aeroportos que tem aqui. Eu não sou de Goiânia, eu não conheço, mas eu acredito naquela informação. Vocês são daqui, vocês devem saber do que eu estou falando, né? Eu não sei, eu só sei que o drone me falou isso na hora que eu levantei. E isso significa que eu não posso passar da região aqui, da área de sombra desse prédio, ou seja, passar dos limites dele sem comunicar previamente às autoridades aqui do espaço aéreo. Tá? Porque esses algoritmos estão sabendo onde estão os aeroportos e pré-determinando, por uma questão de segurança, claro, onde isso tudo está acontecendo. E aí, já indo para o encerramento do tema aqui, a questão da computação, hoje em dia, ela ganhou um passo adicional, assim, um bônus. Atualmente a gente tem esse drone, que está aqui nessa gaiolinha, porque é o drone que a gente deixa todo mundo voar lá fora, né? Esse aqui é o Tello, é o mesmo drone da foto. E o Tello ele é um drone muito legal, porque ele é bem estável e é uma plataforma bacana para você voar dentro de casa. Mas mais do que isso, ele é um drone programável. Eu vou fazer um exemplo aqui para vocês. O que significa ser um drone programável? Significa que dentro dele existem funções prontas para que você possa acessar e a partir daí usar para aquele fim que você quiser. Que tipo de funções? Estou dizendo que se você quiser mandar um comando para ele a partir de um computador para ele levantar voo, basta você conectar no drone, falar, levante o voo. O resto ele faz para você. Vá para frente, ele vai. Vá para trás e por aí vai. E isso tudo de uma maneira acessível. Ou seja, eu posso com um computador ou com um aparelho celular plugar nesse drone e mandar esses comandos. Isso, gente, dentro de uma sala de aula de ensino de programação, é incrível. Eu estou perdendo minha atenção pro Homem de Ferro que está ali, né? Não tem como disputar com o Homem de Ferro, né? Mas isso é uma coisa... Aí ele me perguntou aqui o custo desse drone. Esse aqui, nessa versão, é em torno de 500 a 600 reais, tá? Esse aparelho aqui. Existem versões com mais baterias e tal. Eu vou mostrar um exemplo dele aqui agora, se tudo der certo, dele fazendo um voo pré-programado. De uma maneira bem simples para vocês verem como é que funciona. Mas só para encerrar esse assunto da programação, além do fato dele ter as funções, uma galera muito legal foi lá e colocou essas funções dentro do Scratch. Não sei se vocês conhecem, acredito que a maioria sim, mas o Scratch é uma... Ela falou não, então eu vou falar. O Scratch é uma plataforma de desenvolvimento de software muito amigável. Ou seja, para você desenvolver um jogo, um aplicativo, ou botar esse drone para voar, basta você puxar caixinhas para dizer o que você quer. Você puxa a caixinha, arrasta, liga a caixinha com outra, vai dizendo, por exemplo, eu quero fazer um bonequinho com o desenho do Carlos e eu quero que esse bonequinho ande em linha reta. Eu puxo a caixinha do Carlos, puxo a caixinha de andar, digo por quantos passos ele deve dar, dou o play e o Carlos vai lá na tela e anda. Isso é uma coisa que você faz dentro do computador. Mas eu, por exemplo, estudei ciência da computação na graduação. Existia uma questão que era comum na nossa sala, que é a questão de não tangibilizar as coisas. Ou seja, tudo que você faz na computação é abstrato, é virtual, está acontecendo lá naquela tela. Quando você desliga o computador, acabou. Às vezes eu ficava horas desenvolvendo um projeto e eu desligava, a sensação que eu tinha é que eu não tinha feito nada, porque ele estava todo lá dentro. E isso tem a ver com a abstração, né? Essas coisas todas que acontecem só na nossa cabeça e a gente não vê, elas são mais difíceis da gente tangibilizar. É diferente quando passa o Homem de Ferro aqui, é uma coisa real, né? Ele está passando aqui, cara, eu só vejo o Homem de Ferro no cinema. De repente ele passa, eu sei que não é ele, mas eu quero ver, porque ele está aqui do meu lado. Então imagina que eu estou fazendo a mesma programação de um Carlos que está andando na tela, só que eu troco o ator, no caso do Scratch, para um drone. E ao invés desse drone voar num ambiente virtual, ele voa na sala de aula. E eu garanto para vocês que é muito mais legal.
Eu sei disso porque não só eu, como todo mundo que trabalha com computação, quando mexe com isso, tem essa sensação. Você sabe o que ele vai fazer, você programa, às vezes é uma coisa simples. Acabou meu tempo? Estou acabando. Não? Ah, você está concordando. Achei que ele estava dizendo, olha, acabou seu tempo. Não, desculpa. Foi mal. Quanto tempo eu tenho aí, será? Que eu me perdi já. Deixa eles falarem, daqui a pouco você me conta. Enfim, e aí quando você vê a coisa acontecendo real ali, é outra sensação. Então eu vou mostrar para vocês, antes de chegar aqui, eu vou mostrar um exemplo disso. Eu estou falando, vocês estão com uma atenção de 0 a 10, sei lá, vou chutar aqui 6 na média, tá? Tem gente que está com a atenção 10, tem gente que está com a atenção 3, tá tudo bem. Eu sou do tipo que dorme em palestra, então tá tudo certo, né? É um saco, né? Eu estou ligando esse drone aqui. E ele vai ligar. E esse drone, quando a gente liga ele cria uma rede Wi-Fi. Ou seja, eu vou conectar com o meu celular neste drone. Aqui. Vou esperar um pouquinho, porque conectou. E aí, eu vou ligar aqui o aplicativo dele, vou abrir o aplicativo dele. E se não tiver muita interferência, né, estamos na Campus Party com milhões de pessoas conectando, ele vai levantar voo. Deixa eu ver. Pronto, levantou. 10 minutos, obrigado. Tenho bastante tempo, deixa eu marcar. Ótimo. Quando eu falo que ele é um drone legal porque ele é estável, eu quero dizer isso aqui, ó. Eu posso deixar o celular na mão, ele vai ficar parado ali, eu posso andar, ele não vai sair do lugar. O que está acontecendo? Olha todo mundo filmando, olha a questão da atenção, tá vendo? Não é impressionante isso? É impressionante. Olha, o que está acontecendo nesse momento para esse drone não sair do lugar? Ele tem GPS? Não. Mas ele tem uma câmera na frente que está olhando para vocês, mas não está filmando, fiquem tranquilos. E tem uma câmera que está olhando para baixo, que a gente nem acessa. Essa câmera que está olhando para baixo, o papel dela é olhar o chão. Ela está olhando o chão. E ela está vendo o que tem no chão. Isso significa, você pode olhar assim, se vocês tivessem um zoom dessa imagem aqui, vocês iam ver que ele está fazendo uma pequena oscilação, às vezes para frente, às vezes para o lado, mas é mínima, porque quando ele se mexe um pouquinho, ele percebe que o chão mexeu. Como é que ele percebe que o chão mexeu? Porque a imagem mudou nessa câmera que está olhando. Olha a questão computacional envolvida, né? Mais do que isso, ele também tem um sensor que é um ultrassom, que está apontando para baixo. Qual o papel desse ultrassom? É dizer a distância do drone para o chão. Aí você vai falar assim, nossa, eu lembro que quando eu estudava, a questão do som, o som ele trafega numa velocidade que é constante. Lembra disso? Então, se ele trafega numa velocidade constante, significa que se eu emitir um sinal, ele rebater, e eu pegar a volta desse sinal, e marcar o tempo que ele fez entre ir e voltar, eu consigo saber a distância desse objeto. É o que esse drone está fazendo nesse momento, milhares de vezes por segundo. Está mandando um sinal para o chão, está recebendo o retorno desse sinal sonoro inaudível, e está fazendo a conta da distância dele do chão. Ele está programado, pré-programado, para ficar a 1 metro de distância de onde ele decolou. Eu posso subir ele mais. Para isso, ele está olhando o chão. Mas se eu sei dessa informação de que tem um sensor apontando para baixo e que ele mede a distância do chão, significa que se esse chão mexer, esse drone também tem que mexer. Vocês concordam? Que é isso que está funcionando. Então, claro que eu não vou fazer o chão mexer, mas eu vou botar minha mão embaixo. E aí o que ele vai fazer? Ele vai subir, ó. Porque ele fala, opa, o chão está mexendo. Vou soltar. Pronto. Ele se acha de novo. Por que ele se mexeu? Porque eu botei minha mão, de repente, aquela informação que ele está registrando de distância do chão, diminuiu muito. E ele fala, diminuiu. E o Carlos não mandou um comando para eu descer. Alguma coisa está errada, estou perdendo potência. Vou acelerar mais e vou subir. Quando eu tiro a minha mão, ele fala, tá tudo bem agora, vou parar. E é isso que esse drone faz. Por que ele faz? Porque tem um computador aqui dentro.
E essas funções todas que eu estou falando para vocês, elas são acessíveis. É por isso que eu falo que esse drone é programável. Significa que eu posso plugar um computador ali agora, mandar, e veja, eu conectei o meu celular via Wi-Fi com ele, né? Eu posso conectar o meu computador via Wi-Fi com ele e mandar ele fazer as mesmas coisas. Aí eu vou pousar ele aqui agora. Pronto. Vou trocar a bateria e vou fazer uma outra brincadeira. Quanto tempo dura a bateria? É a pergunta clássica, vocês não vão perguntar? Perguntou. A bateria dele dura mais ou menos 10 minutos, até 13, vai. Essa versão aqui. Em condições ideais. Como aqui está quente, tem um gasto maior de bateria. Quando eu falo condições normais, também significa o quê? Se eu pegar esse drone e ficar voando aqui, para cima e para baixo, super rápido, ele vai consumir mais, vai durar menos. Mas, em média, é esse tempo. O que é bastante, acreditem em mim. 10 minutos para um drone desse tamanho é bastante. Bom, troquei a bateria, o sistema, né, shutdown, agora ele está reiniciando. Quando ele reiniciar aqui, ele vai me avisar dizendo que o Wi-Fi voltou. Se o meu celular estiver legal, ele vai conectar automaticamente. E aí, o que eu vou fazer agora é, dentro do meu celular tem um aplicativo, diferente do aplicativo de pilotagem. Deixa eu ver se ele conectou. Conectou. Diferente do aplicativo de pilotagem, tem um aplicativo que ele faz o quê? Ele pega essas funções prontas e faz um movimento autônomo aqui, pré-programado. Eu abri esse aplicativo e programei um movimento bem simples, que é um movimento dele andar um pouquinho e voltar, só para vocês verem, também porque eu não quero correr o risco dele sair aí que nem um doido. Bom, o que eu programei aqui na minha tela, olha, na tela do meu celular, não dá para ver. Mas o que eu programei eu falei, você levanta, vai um metro para a esquerda, não, 1 metro para a direita, gira 180 graus e anda 1 metro para a direita de novo. Só que como ele vai girar 180 graus, eu espero que dê certo, essa direita, na verdade, vai ser esquerda, porque ele virou, concordam? E pedir para ele parar. Vou dar o play aqui e vamos ver se vai dar certo. Pronto, vou deixar meu celular para vocês acreditarem. Ó, levantou, não me decepcione. Andou 1 metro, gira 180 graus, está de frente para mim, andou de novo e parou. E aí ele vai ficar eternamente, porque eu não coloquei a função para ele pousar. Isso também tem a ver com conhecer a mecânica do negócio. Muita gente, quando vai programar, primeira vez que vai desenvolver um software, vai lá e esquece de finalizar o programa. Aí sabe quando você abre um aplicativo e ele trava o seu computador? É porque a pessoa não colocou a função para fechar as coisas. E se você não finalizar, o computador é burro, né? É a única instância do mundo que eu posso falar essa palavra sem medo, né? O computador é burro. Significa o quê? Que ele vai fazer o que você mandar ele fazer, ipsis literis, como uma receita de bolo. Eu mandei ele andar, vai para lá, 180 graus, volta e para. E aí eu não estou com um aplicativo de pilotagem. Então, ou eu espero a bateria acabar e ele pousa sozinho, ou eu venho aqui, pego ele e faço uma morte súbita, né? Viro ele de ponta cabeça, ele desliga, porque ele fala, meu Deus do céu. Né? Se o chão mexer, eu subo um pouquinho, se o vento bater, eu viro. Agora, se eu virar de ponta cabeça, eu vou desligar o motor, porque eu não sei o que está acontecendo. Foi o que ele fez. É isso que alguém... E não é o drone que é inteligente, não é o computador que é inteligente. Foi alguém que um dia foi lá e escreveu isso, falou, se acontecer do drone virar de ponta cabeça, o que eu vou fazer? A pessoa foi lá e falou, olha, caso você identifique que o sensor virou, desliga o motor. Foi isso, uma pessoa, um ser humano super inteligente que programou. Pronto. Essa questão do Scratch, para ela que não sabia,
ela é acessível para qualquer pessoa, independente de saber programar ou não. E para você programar o drone Tello com o Scratch, basta você mudar o ator lá na tela. Para quem conhece Scratch sabe o que eu estou dizendo. Ao invés de colocar o gatinho, colocar o bonequinho, você vai, coloca o drone, dá o play e tudo acontece na vida real. Agora, imagina esse drone numa sala, né? Onde você está ensinando computação. Eu tenho uma filha de 8 anos. Ela adora mexer no Scratch. E eu não achei que ela fosse gostar, porque ela detesta drone. Ela não aguenta mais drone. Porque lá em casa eu falo muito. Aí ela fala, pai, você comprou o quê? Imagina, Maria, um drone, né? Um drone novo. Porque eu tô sempre, né, pesquisando. Ai, pai, eu não aguento. Quer pilotar? Não, eu não aguento mais drone. Aí outro dia eu apresentei o Scratch para ela. E aí ela adorou, porque ela fica brincando com o gatinho, fica programando jogos. E ela está desenvolvendo um pensamento computacional com 8 anos. Estou dizendo isso para vocês, porque se você não conhece o Scratch ainda, vale a pena explorar. É gratuito, é online, basta entrar no Scratch lá e mexer. E aí, plugar o Scratch no Tello. Para acabar, eu queria dizer sobre uma novidade desse Tello. Que aí, quando foi lançado, essa versão que vocês viram aqui, identificou-se que ele tinha um potencial muito grande de fins educacionais. Então, como eu tenho um papel de trazer novidades para vocês, estamos na Campus Party, né? Eu venho dizer que a próxima versão desse drone, que ainda não está no Brasil, é o Tello Education, esse Tello Edu. E aí, se você é professor, professora, se você está interessado nesse assunto, fique ligado nesse negócio. Porque o Tello Education é a mesma aeronave, um pouco melhorada, com toda uma metodologia de ensino para auxiliar, com missões, uma série de coisas para você fazer com esse drone. Era isso que eu tinha para falar para vocês dentro do tempo. Eu tenho um vídeo adicional aqui, caso vocês me deem esse tempo. Mas agora eu queria saber se vocês têm alguma dúvida. Curiosidades, aflições, diga. Por que o drone que estava programado para ficar em média de 1 metro do chão, parado sozinho, quando você colocou a mão, ele levantou porque ele sentiu que o chão mexeu, no caso. Quando você tirou, ele não voltou para 1 metro do chão. Ai, belíssima pergunta, não é? Ele falou, não sei se todo mundo ouviu, mas ele falou, olha, se ele está programado para ficar 1 metro do chão, e eu botei a mão, ele subiu, e eu tirei, por que ele não desceu? Ele desceria se eu tivesse feito isso rápido. Quando eu fiz e fiquei um tempo e soltei, a segunda regra dessa programação é mantenha a altura. Mantenha a altura onde você está. E aí ele manteve o ponto. Agora, se eu tivesse tempo, eu faria aqui para você o teste. Subiria, colocaria a minha mão rapidinho, ele ia oscilar um pouquinho e ia voltar. Por isso. Agora, o motivo pelo qual a pessoa fez isso e definiu dessa forma, eu não saberia te dizer. Mas talvez em diversos testes ele viu que era melhor manter a altura. Né? Talvez porque essa seja uma brincadeira comum. As pessoas vão lá e botam a mão no drone, né? Enfim, e se ele ficar fazendo isso, pode ser ruim. O que mais? Pergunta. Eu queria que você me desse a dica. Obrigado. Eu queria que você me desse a dica para comprar ele agora. Porque você falou que compra Olha, bastante. Eu não sou vendedor. Hã? Você falou que compra bastante, né? Sim. E eu também tenho o costume de comprar os materiais que eu utilizo nas minhas aulas. Certo. Então, assim... Você é professor? Se eu conseguir parcelar em 10, sei lá, sim. eu até compraria também. Claro, olha, esse drone hoje é à venda no Brasil em diversas lojas, e até em lojas que não são necessariamente do ramo de tecnologia, como Livraria, Saraiva, Calunga. Não sei se tem Calunga aqui em Goiás, tem. Saraiva eu vi que tem, porque tem aqui no shopping, né? E essas grandes lojas têm sites online onde você pode comprar e parcelar em diversas vezes, né? O custo dele é em torno de R$600, tem até vezes que você acha mais barato. Isso falando de comprar aqui no Brasil, numa loja autorizada, com nota fiscal, garantia de 1 ano, parcelado, bonitinho, né? Se você for na internet garimpar, você vai achar mais barato de pessoas que trazem e te vendem sem nota, enfim. Não vamos também dizer que isso não existe, né? E aí pode ser que você ache lá na internet e fale assim, achei por 400. Nessas condições. Às vezes tem umas promoções muito loucas desses varejistas que eu não sei como é que funciona. Você consegue, mas é nessa média, tá? E sim, eles parcelam. Eu já vi
parcelar em 10 de 60, sabe? Aí você tem esse droninho. Na internet tem bastante, nas lojas físicas também. E eu ia falar mais alguma coisa a respeito disso, da venda. Enfim. Na China, principalmente. Era isso que eu ia falar. Fora do Brasil, o custo médio dele é de $100. Pra você imaginar, né? Dá pra... Enfim, se você quiser ir lá buscar, ou pedir pra alguém trazer, ou comprar de um site e arriscar trazer. As possibilidades. O que mais? Dúvidas? Perguntas? Eu tenho uma outra palestra que não era o foco dessa aqui, mas que é uma que é muito legal. Chama assim, tudo que você queria saber sobre drone, mas tinha vergonha de perguntar. Eu tenho certeza que vocês têm aí umas dúvidas, mas vocês não querem perguntar agora. Depois, eu vou deixar meu contato, vocês podem mandar e-mail. Uma dúvida ali, última. E drones para transportar pessoas? Ai, ótima pergunta. Eu vou te dizer uma coisa. Ele perguntou drones para transportar pessoas. Eu não posso te garantir, mas se eu tivesse que apostar, eu diria que assim que passar a onda da entrega de mercadorias, que eu acredito que o ano que vem, década de 20, né, que a gente vai entrar, no ano que vem, isso vai virar uma realidade. A entrega de mercadorias não é uma coisa que eu estou falando daqui 5 anos. As pequenas mercadorias vão começar a ser entregues já o ano que vem, em pequenos lugares primeiro. Se não for esse ano, mas eu chutaria ano que vem. Assim que todo mundo tiver acostumado, que as mercadorias estão sendo entregues, que não caiu nada, que ninguém perdeu um livro, que ninguém roubou, que a população estiver acostumada com isso, a gente vai começar a falar de drones levando pessoas. Agora, a tecnologia para isso também já está quase pronta. Vou te dar um exemplo que aconteceu no Brasil, não sei se vocês viram. No Brasil, na região norte, no Amazonas, esse ano, no final do ano passado, no Festival de Parintins, sabe? Do boi caprichoso, boi garantido, aquele ritual muito bonito que tem no Amazonas. Pois é, olha lá no YouTube, vocês vão ver que na última edição desse festival, no ritual folclórico, na hora de ressuscitar o boi, o pajé chegou em cima de um drone. Procura lá no YouTube. Tem esse vídeo, é real. Ele chegou voando em cima de um drone. Além disso, Uber, Embraer, Airbus, todas as grandes empresas já estão desenvolvendo seus protótipos para carregar pessoas. Mas vai demorar a maturidade aí da sociedade, né? A gente precisa primeiro se acostumar. A gente está se acostumando agora com o iFood, né? Com o Uber. No começo do Uber, a gente fala, cara, eu vou entrar no carro de uma pessoa que não é o taxista, sei lá, se essa pessoa me sequestrar. Não, mas o aplicativo diz quem é. Mas eu não confio nisso. Aí todo mundo começa a usar. Aí você fala, é minha mãe, chama. Tudo bem, né? É seguro. Vai demorar um pouquinho, mas vai acontecer. Rápido. Certo. Carlos, eu tenho um Diga. filho que fez o curso de geologia. Ai, que legal. E ele está associando o drone a levantamentos planialtimétricos. Sim. Ele tem Mavic. Sim. Essa área também está evoluindo bastante. Muitíssimo. É a área, atualmente, onde mais se prestam serviços com drones. É uma revolução nesse negócio. Porque até então, se fazia com o quê? Com helicóptero, com avião monomotor, com satélite, etc. Hoje em dia, você compra um Mavic, que você falou, ou um Phantom, todos dessa mesma fabricante, que custam em média de 6, 8, 10, depende da versão, R$1.000. Você pode falar, R$6.000 para o meu bolso é muita coisa. Mas R$6.000 para quem vai fazer um trabalho como esse, é um investimento. Você vai conseguir isso depois prestando serviço, né? E aí você consegue fazer com o drone. Aí é o drone mais softwares de análise de imagens, né? Uma série de coisas. Mas é o caminho. Tem um monte de empresa no Brasil trabalhando com isso. E aqui no Goiás eu acho que tem também. Mais uma pergunta. Temos tempo? Vocês que me dizem. Eu falo mais do que a boca. Se me deixar. Ele lá. Tem tempo? Ótimo. Tem uma pessoa ali. Boa noite, meu nome é Frederico, eu sou geógrafo. Oi, Frederico. Eu atuo com topografia, com agrimensura, essa parte de levantamento com drone que o senhor perguntou aí, meio que já estou mexendo também. Eu estou com um plano aí também de começar com agricultura de precisão. Sim.
E é uma área que está demandando muito, tanto drone quanto Vant. Sim. Até eu tô aqui mesmo meio que de curioso para inteirar aí. Eu queria que você comentasse aí um pouquinho, no caso, para essa área também, né? Sim, comento. Olha só, aqui a gente está tratando muito na Campus Party, né, com esse tema. Tem até um palco que é o Agrotech, que se eu não me engano acho que é vizinho da gente aqui, ou é lá para dentro, aqui para cá, né? Que trata, e já teve palestras dessa edição de pessoas para falar especificamente do drone no agronegócio, seja para agricultura de precisão, seja para topografia, para inspeção, até mesmo drone usado para pulverização, né? Já existem drones sendo usados para pulverizar e isso é uma realidade também. Existe uma pesquisa da Price que estima o tamanho desse mercado para o próximo ano. Eles falam algo em torno de 120 bilhões de dólares. E eles dão 3 itens que são os lugares onde, em primeiro, segundo e terceiro lugar, é onde esse dinheiro vai estar. Em primeiro lugar, em serviços de infraestrutura. Então, monitoramento de edificações, linhas de transmissão, topografia. Em segundo lugar, aparece a agricultura, que já é uma realidade, principalmente no Brasil. O agronegócio, falar de agrotech sem falar de drone, não tem como. Se você perdeu a palestra, no site da Campus tem a história de todas elas. Você pode assistir de novo. Os meninos estão por aí. Podem falar com você também. Certo? Última pergunta ali. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Leopoldo, eu trabalho na Próspera Distribuição aqui em Goiânia, a gente trabalha com drones. E em nome da empresa, eu gostaria de agradecer a você e a sua equipe pelo serviço que vocês estão prestando aqui à população. Porque tem muitas pessoas que têm já curiosidade em conhecer e mexer com drone, mas devido ao alto preço tem medo de investir. E assim, com essa ótima palestra, com você falando do potencial dele, tanto do uso na agricultura quanto do uso na educação, eu tenho certeza que muitas pessoas vão se decidir por adquirir seu primeiro drone. Muito obrigado, viu? Obrigado, Seja bem-vindo Leopoldo. novamente. Obrigado pela atenção aí, pelo carinho. É a nossa missão, como eu falei lá no começo, né? De mostrar que ele é uma plataforma para solucionar problemas. Olha, eu vou deixar o meu contato para vocês aqui, mas antes, se vocês tem um vídeo que é um pouco assustador. Talvez vocês já tenham visto, porque ele viralizou nos grupos de WhatsApp. Se você não viu, se você já viu, vê de novo. Se não viu, vê agora. Esse seria legal ter o som. Será que a gente consegue pegar o som do HDMI? Os meninos vão me matar. Do HDMI não, né? Não. Bota aí no fone, então do outro lado. Causei, isso não estava no script, mas vamos fazer. Eles vão configurar, eles são ótimos. Então eu vou até sentar aqui e tal. O dronezinho da impressora 3D tá por aí? Tá. Obrigado. Só porque eu sou danado para esquecer as coisas. Enquanto eles configuram, eu vou ligar esse aqui para vocês verem ele voando, tá bom? Depois eles vão postar no Também YouTube. pesquisa assim, Campus Party aí aparecendo. Isso. Você fala inglês? Não. Não? Mas entendo português. Deu tempo? Esse drone é o que a gente fez com a impressora 3D, mas a eletrônica dele é toda da China. Tem jeito, né? É um projeto que a gente bolou lá no nosso Makerspace, Maurício. Ótimo, funcionou, né? Legal. E aí agora sim, eu vou mostrar para vocês o vídeo antes de encerrar. E aí no final do vídeo eu coloco os dados de contato para vocês mandarem e-mail, tirar dúvida. De qualquer forma, a gente vai estar aqui até amanhã, até as 9 horas da noite de amanhã, na arena ali fora. Eu, o Ricardo, que é da equipe que está ali, que é o nosso piloto de teste, instrutor e tudo mais. Mais o Maurício, que é o criador das coisas no Makerspace. Todo mundo está lá, a gente adora conversar. Só chegar lá e tirar dúvida. Bom, mas eu vou passar o vídeo
que mostra um pouco uma especulação que junta tudo isso que eu falei para vocês e dá uma chocada, assim, no que isso pode virar. Tá sem o som. Bom, vamos fazendo aí. Volta. Aí. Olha, se o som não rolar na caixa, não tem problema, assim. Dá pra gente... É que eu sou muito auditivo. A gente também pode passar por isso sem... Porque tem a legenda, né? O áudio tá ok? Calma. Agora vai. Segura aí. Tem que... Vocês já viram isso? Alguém já viu esse vídeo? Já? Finge surpresa, assim, se todo mundo já viu, pra eu não ficar sem graça. Você não viu ainda? Ai, que bom. Você tá sendo legal ou você não viu mesmo? Vou sentar de novo. Não? Relaxa, vai sem som mesmo, não esquenta, gente. A culpa é minha, eles me perguntaram no começo, tem áudio? Eu falei, não. Tá tudo certo. Vamos sem áudio, ó, presta atenção na legenda. It's flying itself. Funcionou. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete. Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. Pode tirar. Já tá bom. É assustador ver isso, né? Isso não é verdade, tá? Quer dizer, esse vídeo não é real. Isso é um fake news. Não, é um protótipo para brincar, para mostrar as possibilidades futuras. E o meu objetivo também não é o de assustá-los. Pelo contrário, eu faria um vídeo igualzinho a esse, e ao invés de mostrar que ele carrega uma bala e estoura a cabeça de uma pessoa e pode ser usada na guerra, eu usaria até aquela parte onde ele vai lá e abre um buraco no muro, sabe? E entra. Imagina que é um terremoto que acabou de acontecer e você precisa saber se tem sobreviventes ali. Muito mais bonito, né? A tecnologia seria a mesma. Ao invés de reconhecer uma pessoa para matar essa pessoa,
você reconheceria se tem sobreviventes numa área, e aí sim você mandaria as equipes de resgate entrarem ali ou não. Mas o que eu gosto desse vídeo é que ele junta tudo isso que eu falei. A miniaturização, o enxame, o reconhecimento de face, a computação embarcada, a autonomia e tudo mais. Isso é uma possibilidade futura que a gente tem e, se bem aplicada, pode ser bem utilizada e fazer uma coisa boa. Bom, gente, então com isso eu encerro. Aqui estão os meus contatos, tem o site dronelab.com.br. Nas redes sociais, vocês acham a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, como DroneLab Brasil, porque existem outros pelo mundo. E tá ali o meu e-mail pessoal. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, alguma crítica, falar, cara, você fala muito, reclamar de alguma coisa, pode mandar, eu recebo, não fico chateado. Só um pouquinho, mas a frustração civiliza, então eu melhoro para a próxima. Tá bom? Muito obrigado, viu, gente? No interior do Pará, a Franciele inventou de olhar de um outro jeito que estava sempre ali à sua volta. Inventou de transformar caroço de açaí em tijolo. E ganhou 10 prêmios na maior feira de ciências do país, que é patrocinada pela Petrobras. A Petrobras apoia a pesquisa científica porque o conhecimento é a energia que move a vida das pessoas. Vamos inventar? Uma jornada pelo conhecimento. Ficou sabendo? A Caixa agora tem um novo cartão de crédito sem anuidade e com taxas reduzidas. Agora sim. E tem redução na taxa de juros do cheque especial, para você usar com responsabilidade, claro. Fechou. Agora sim. Pois é, então. E baixaram as taxas do crédito pessoal para você fazer aquela viagem. Ah, olha aí. Falando na Caixa. Agora sim, novo pacote de vantagens da Caixa. Vem.